Hoje é o quinto vídeo do projeto 40 vezes melhor. Um projeto onde eu vou compartilhar os meus conhecimentos como coach de relacionamento e como especialista em sabotadores para te ajudar a atravessar esse período da quarentena da melhor maneira possível. E recentemente eu fiz uma live em que eu falei sobre o controle. Talvez você não tenha visto essa live, talvez sim, mas enfim. Eu senti a vontade, né, de gravar aqui um vídeo para falar um pouco mais sobre isso, até de uma forma mais rápida, mais direta ao ponto, porque o objetivo desses vídeos aqui é justamente que ele seja mais curtinho. E, e o que acontece nesse período, né? Claro que o que a gente está compartilhando ao longo do projeto 40 vezes melhor e ao longo da maratona de lives que eu estou fazendo no meu Instagram, eles não dizem respeito apenas ao corona, ao período da quarentena, mas a quarentena tem colocado a gente num lugar, né? E é desse lugar que eu tenho falado, mas os conhecimentos que eu tô compartilhando aqui servem para qualquer época da sua vida. E se você aprender isso agora, nesse momento de dor, é muito provável que lá na frente você consiga aplicar esses conhecimentos ainda mais, né, na sua vida, porque isso já vai estar enraizado e gravado dentro de você a partir justamente dessa dor. E então, assim, o que tem acontecido nesses dias, né? A gente tem tido muita necessidade de controlar as coisas, né? E a gente fica meio desesperado, ansioso e com medo, justamente porque a gente tem percebido que o nosso controle é puramente uma sensação, uma ilusão, e que no fundo, a gente não consegue controlar absolutamente nada. Mas será que é nada mesmo que a gente controla? Ou será que tem alguma coisa que sim a gente consegue controlar? Da onde que vem essa necessidade de controle? Pois é, a necessidade de controle ela vem justamente de uma necessidade da mente humana, que é a necessidade de certeza, de previsibilidade e de segurança. Então, a partir disso, quando eu tenho essa necessidade que não é suprida corretamente, muitas vezes eu busco formas de compensar essa falta. E na compensação da falta, eu vou por caminhos que muitas vezes acabam me sabotando, né? Então a gente tem essa necessidade sim de ter certeza e de ter segurança, de saber o que vai acontecer, e isso no exagero acaba fazendo com que a gente funcione no modo de autossabotagem e ativando, né, o sabotador do controlador dentro da gente, que é nada mais é do que aquele que vai querer saber exatamente como as coisas vão acontecer, controlar tudo do início ao fim, que tudo saia exatamente do jeitinho que ele planejou, e quando sai, né, daquele planejamento, daquele cenário ideal que estava na cabeça daquela pessoa que tem o sabotador controlador ativado, isso acaba sendo assim até prejudicial, né, para o estado interno dele e também para a relação que ele tem com as outras pessoas, que essa pessoa tem com aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Por isso que é importante a gente observar tudo isso. E quando que essa necessidade de controle ela não é preenchida ou ela tem um efeito ruim dentro de mim? Quando eu tô focando apenas naquilo que eu não tenho controle nenhum. A gente precisa aceitar, entender e aceitar dentro da gente que tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle nenhum. Por exemplo, a gente não tinha controle nenhum sobre a entrada ou não do vírus aqui no país. E agora que o vírus já entrou, a gente também não tem controle nenhum sobre a real disseminação dele, né? Sobre o alcance que esse vírus vai ter no nosso país, sobre quantas pessoas vão morrer. A gente também não tem controle nenhum sobre a cura. A gente não é médico, a gente não é pesquisador, a gente não tá focado nisso, não é a gente que vai tomar nessa decisão. A gente também fica querendo controlar o que os governos estão impondo sobre a gente, né? Fica questionando se é certo, se é errado, se é exagero, ou se é isso mesmo, esse aqui é o caminho. A gente esquece de confiar, a gente esquece que a gente está adotando medidas que foram eficazes, né, em outros países, e a gente fica focando só naquilo, né, em coisas que não cabem a nós. E a gente esquece de olhar para onde sim a gente pode ter um controle indireto ou um controle direto na solução, né? E onde é que a gente tem um controle indireto? Sobre aquilo que tem acontecido na nossa casa, com a nossa família, com as pessoas mais próximas de nós, sejam amigos, sejam vizinhos. A gente tem um controle indireto sobre as medidas mesmo de prevenção que a gente tem adotado, se a gente tem seguido ou não os protocolos, se as pessoas da nossa casa têm seguido ou não esse protocolo, o quanto que a gente tem ajudado a disseminar, né? Isso é o nosso controle indireto. E por que é indireto? Porque a outra pessoa ela vai decidir se ela vai seguir ou não, né? Então a nossa parte a gente vai lá e faz, e o outro é o outro, né? Agora a gente tem sim um controle direto aonde? Nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem consumido no nosso dia a dia, a forma como a gente tem se relacionado com as notícias, os grupos que a gente frequenta de WhatsApp, que muitas vezes são murais de horrores, de catástrofe, né? Tudo isso faz com que a gente alimente os nossos pensamentos e de uma forma bem negativa, né? E que vai conectar a gente com medo, com ansiedade,
ansiedade, a quantidade de notícias que a gente consome, ainda que sejam notícias verdadeiras, em canais que são confiáveis, quando a gente se alimenta em excesso daquilo, isso também coloca a gente num ponto, né, de ansiedade e de desespero mesmo, né? E aí minha pergunta para você aqui nesse vídeo é: aonde que você tem tentado exercer o controle? Será que é sobre coisas que você não tem controle nenhum? Será que é sobre coisas que você tem um controle indireto? Ou será que realmente você está focando na única coisa que você pode controlar, que são os seus pensamentos e as suas emoções? Será que você tem buscado viver no momento presente? Porque olha só, no momento presente não existe nada. No momento presente existe o quê? A ação, existe a solução. Eu, nesse exato momento, tô fazendo o quê? Gravando um vídeo aqui pra você. Tô totalmente conectada com o meu momento presente, tô alinhada com o meu propósito, com aquilo que eu determinei pra mim que eu iria fazer durante essa crise. Agora, se eu vou lá pro meu passado, com o que eu me conecto? Com arrependimentos, com culpas, com coisas que eu deveria ter feito e que eu não fiz. E aí eu olho para hoje, né, o que está acontecendo diante dessa crise e olho lá para trás e eu falo, nossa, eu poderia estar em outro patamar, né? Seja na minha saúde, seja no meu trabalho, seja no nível de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Eu poderia estar em outro lugar, eu poderia me conhecer mais, eu poderia estar mais preparada, eu poderia estar com a minha parte sábia mais exercitada. Eu sei lá o que você pode estar pensando quando você olha lá para trás, vai buscar a culpa e o arrependimento porque você está vendo alguma coisa no seu presente que não está te agradando, né? Ao passo que também, se eu me conecto muito com o futuro, esse futuro ele gera ansiedade. Por quê? Porque há muito medo e muito pessimismo no presente, e quando eu projeto tudo isso para o futuro, eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer na minha saúde, eu tenho medo de me infectar, eu tenho medo de que alguma pessoa do meu ciclo mais íntimo, algum familiar meu morra, eu tenho medo que o meu negócio entre em processo de falência, ou eu tenho medo que a empresa que eu trabalho também entre em processo de falência e eu seja demitido, eu tenho medo da crise que pode acontecer no país, eu tenho medo da fome, só que nada disso a gente pode controlar, a gente não sabe se isso vai acontecer. E é muito provável que, se a gente adotar todas as medidas e todos os protocolos, ou seja, se a gente exercer o nosso controle indireto e o nosso controle direto e ficar no nosso momento presente, ficar sabendo que é só por hoje que a gente tem que estar em casa, é só por hoje que a gente tem que se precaver um pouco mais, é só por hoje que a gente tem que abrir mão do nosso ego, dos nossos processos infantis, é só por hoje que a gente tem que decidir pelo todo. Na verdade, a gente deveria decidir pelo todo sempre, mas você entende? É só por hoje, isso vai passar. E quanto mais a gente tiver essa consciência, quanto mais a gente decidir focar no que é certo, focar no que é essencial e focar naquilo que a gente pode controlar, mais um estado interior de paz a gente vai ter. Não é que para ficar todo mundo, nada tá acontecendo, não é isso. Mas é simplesmente não jogar fora a energia vital que a gente tem, que a gente vai precisar daqui por diante. Então, olhe para onde está a sua necessidade de controle, aonde você está focando, se você está suprindo de maneira adequada a sua necessidade de certeza e busque outras formas para que essa necessidade seja suprida, ainda que a gente esteja nesse cenário, né, tão desafiador, e se conecte com o seu momento presente. Haja somente hoje. Pense que tudo vai passar e não esqueça de respirar.